Bom, hoje, dentro do nosso debate da economia política em destaque, a gente tem uma discussão extremamente importante de pensar nas reflexões sobre democracia e prioridades orçamentárias, que nos parecem um tema extremamente caro e relevante de se refletir no Brasil de hoje. E, para isso, a gente tem dois convidados muito especiais, dois professores daqui da PUC São Paulo, para trazerem perspectivas e reflexões diferentes com relação a esse tema. Então, a proposta é que cada um dos professores fale um pouquinho, traga suas reflexões e contribuições para esse tema durante cerca de 30 minutos, e a gente tenha pelo menos 20, 30 minutos de debate entre nós. Acho que é super importante que vocês tragam perguntas, questões. Acho que a gente tem que aproveitar esse espaço de reflexão conjunto, né? Então, é um prazer. Vou passar a palavra. Acho que, para quem não está familiarizado, a gente tem o prazer de receber o professor Ladislau Dobor, que acho que não sei se precisa de apresentações, mas que tem essa contribuição incrível de reflexões dentro do campo da economia política, uma série de livros extremamente importantes para a gente pensar sobre o capitalismo contemporâneo, para pensar sobre as reflexões do que as dilemas do Brasil, e não só do Brasil, do mundo, do ponto de vista do capitalismo financiarizado, do que significa reflexão sobre as possibilidades e horizontes de resgate social. E, então, ele vai trazer uma série de contribuições com relação a isso. E a professora Renata Sena, que é um prazer recebê-la, nossa querida colega e amiga, para trazer reflexões sobre, dentro desse debate, né, do capitalismo contemporâneo, do que é a democracia e as prioridades orçamentárias, e o que isso significa num contexto específico do Brasil de 2023. Né? Quais são os nossos dilemas, quais são os desafios e restrições, se é que elas existem, para as escolhas que têm sido feitas no Brasil ao longo dos últimos anos, especialmente quando a gente pensa nos dilemas e desafios que a gente tem nesse ano. Então, vou parar de falar, porque o importante é escutá-los. Vou passar a palavra para o professor Ladislau, para começar, e dizer mais uma vez que é um prazer, professor. Boa noite a todos. Eu acho muito simpático essa iniciativa da gente periodicamente realizar reuniões, enfim, cruzar ideias, né? Você sabe que os professores nem sempre se conhecem, né? São muito colegas, tal, mas um não assiste às aulas do outro, né? Nas bancas a gente aprende sobre o que cada um de nós pensa, sobre é interessante isso, né? E para os alunos também, né, trazer esse cruzamento de opiniões é muito forte, né? Deixa eu dizer que os dados que eu vou trazer aqui, vocês podem encontrar eles no meu site, né? Esse meu site, por exemplo, tem esse livro aqui que resume um bocado disso, Resgatar a Função Social da Economia. Nós somos uma rede de professores que disponibilizam toda a produção científica online, tá? Isso é mundial. Nesse site, no dobor.org, que é meu sobrenome, vocês vão encontrar cerca de 1.300 títulos, né, que permitem uma circulação não só entre nós nas universidades, né? Muita gente nos colégios hoje, certo? O professor do colegial não vai dizer aos alunos: comprem o livro do Ladislau, né? Mas pode perfeitamente dizer: olha, peguem o capítulo 3 do Ladislau nesse livro, 8 páginas, até no celular o rapaz lê. Então, isso permite fazer uma ponte entre a universidade, o sistema colegial, e a universidade não só ser apenas uma escadinha para individualmente a pessoa assumir, através do diploma, e sim ser, digamos, um enriquecedor científico-tecnológico da comunidade, né? Eu dou imensa importância a isso, é uma batalha antiga de muitos anos, né? Esse site tem 25 anos, né? Estavam surgindo, né, os blogs, essa coisa, né? E é uma ferramenta para vocês, tá? Luiz, me faz um favor grande. Põe esse livrinho para circular, vocês podem folhear, enfim. Se o livro voltar, inclusive, eu fico feliz, enfim, a gente... Mas fica mais feliz se não voltar. Mais ainda, quer dizer, uma pessoa que achar irresistível e ficar com ele, enfim, tudo bem. Isso para uma atitude pedagógica que para mim é importante, né?
nós não estamos estudando só economia. Nós estamos numa fase que o conceito de economia está sendo redefinido e redefinido em todo o planeta, tá? E não são algumas estrelas, só os Stiglitz, a Mazzucato, na realidade é geral. Vocês pegam o New Economic Foundation da Inglaterra, o Roosevelt Institute nos Estados Unidos, o pessoal de Deepak Nayar na Índia, enfim, você sabe, o mundo está procurando novos caminhos na economia. Isso é poderoso, né? Um dos eixos muito significativos é a financiarização. A financiarização não é que virou moda de discussão econômica, mas se baseia numa coisa bastante simples. Hoje, o dinheiro, eu na minha idade eu uso ainda essas coisas antigas, vocês devem conhecer. O Luiz já conhece a minha piada aqui, olha. Vocês conhecem isso, né? Em geral, isso dá um drama de conseguir troco quando a gente paga com isso, né? Porque 97% da liquidez no mundo são sinais magnéticos apenas. Ou seja, uma notação, é imaterial, é dinheiro virtual. E isso permite uma circulação radicalmente diferente do dinheiro. A função social do dinheiro se deslocou de maneira profunda e radical. Vocês vão encontrar isso em numerosos estudos, né? Em torno, inclusive, de um conceito-chave que é de rentismo. Uma coisa é o lucro de uma pessoa que é um capitalista, né? Tem uma empresa, comprou máquinas, está produzindo, está pagando mal os trabalhadores, certo? Mas para explorar o trabalhador, pelo menos tem que gerar um emprego, e tem que vender produto, e tem que pagar imposto, certo? Através do dinheiro, geraram-se novos sistemas de apropriação do excedente social, do conjunto do produto da sociedade, né? Então, eu queria passar rapidamente como esse processo se dá no caso brasileiro. Lembrando que a financiarização hoje está sendo estudada por toda parte, a partir do Piketty, a partir de tanta gente, enfim, de primeira linha, certo? Mas que no Brasil atingiu dimensões absolutamente grotescas. Eu queria lembrar que o Brasil não é um país pobre. Tá? Eu trabalhei 7 anos na África, eu trabalhei em países responsável por montar sistemas de planejamento econômico, certo? Você pensa tem que cobrar imposto para poder financiar uma represa ou a construção de uma universidade, você vai cobrar imposto de quem? Certo? Pessoas não sabem a que ponto o colonialismo deixou a terra arrasada em todo um continente, certo? E continua, né? De diversas maneiras, em particular através do endividamento do sistema financeiro, né? Não é o caso do Brasil. O Brasil não é um país pobre. Vocês fazem uma conta muito simples, mas que é plenamente pertinente. Vocês dividem o PIB do Brasil, 10 trilhões, pela população, 220 milhões. Isso dá 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. É só aritmética, nada de misterioso. Estão entendendo? O que a gente produz de bens e serviços hoje no Brasil dá para todo mundo viver de maneira digna e confortável. Claro que eu vou ter economistas que vão dizer, não, mas está trabalhando com PIB, né, que inclui investimento e tem que trabalhar com renda nacional líquida, enfim. Vocês podem fazer ginásticas que quiserem, inclusive acrescentar o que não entra no PIB, por exemplo, é confortável ter uma rua asfaltada, né? Isso não entra no PIB, mas faz parte do bem-estar, né? Como ponto de referência geral, essa cifra de 15 mil reais por mês, por família de 4 pessoas, é plenamente realista, né? Sabe o que isso significa? Que bastaria reduzir de 3 ou 4% a riqueza do... Aqui eu tenho a Forbes, né? Os americanos nos fazem um favor de fazer um bom levantamento dos bilionários. Quem controla efetivamente o Brasil, né? Certo. O controle por parte dessas minorias, enfim, que se a gente... É tão grande a concentração que bastaria, no meu cálculo, 3 ou 4% de redução dos ganhos
grupinho, né, para assegurar a todos uma vida digna e confortável. Certo? E não é só o Bolsa Família, é realmente assegurar a todos uma vida digna e confortável. Eu volto a dizer, são 15 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Para onde está indo o dinheiro? A diferença é que a apropriação dos recursos pelos grandes grupos, em particular os bancos, o que se chamam os mercados, que na realidade são meia dúzia de grupos que a gente chama de Faria Lima, por sua vez conectados com um grupo muito pequeno internacional. Não sei se vocês se dão conta, mas a BlackRock, que não produz nada, é asset management, gestão de ativos. Na realidade, é gestão de fortunas, né? Eles gostam de nomes elegantes, né? A BlackRock administra 10 trilhões de dólares. Ninguém sabe o que são 10 trilhões de dólares. Eu faço comparação com o orçamento federal dos Estados Unidos. O orçamento de Biden para arrumar os Estados Unidos da América são 6 trilhões de dólares. Larry Fink, na BlackRock, administra 10 trilhões, dos quais, em grande parte, empresas brasileiras. Enfim, eu estou trazendo essa conexão que se faz, porque como o dinheiro é imaterial, deixa eu dar um exemplo prático para vocês. Eu moro aqui na Lapa, tenho uma faxineira que vem uma vez por semana. Eu pago para ela R$250 a diária. O que acontece? Ela tem problema de saúde, então ela entrou no Notre Dame, que é um plano de saúde. A Notre Dame não entende nada de saúde, ela contrata sistema, um grupo financeiro. Certo? Eu sou interessado, então fui buscar a estrutura da Notre Dame. Certo? Você tem isso muito presente, né? A estrutura da Notre Dame. Certo? Quem eu encontro? Entre os acionistas, a BlackRock. Estão entendendo? Eu pago R$250 para uma pessoa modesta, numa cidade chamada São Paulo, certo? Que mora aqui na periferia. Em frações de segundo, o que eu passo para ela é repassado para Larry Fink para administrar. Isso é a força do dinheiro imaterial, certo? Que faz com que o dreno se torne planetário. Deixa eu pegar, em números rápidos, o impacto que isso tem no Brasil. Tá? Primeiro, a taxa de juros. A taxa de juros é importante pegar e separado a taxa de juros sobre a dívida pública, sobre pessoa física e pessoa jurídica. Certo? A taxa de 13,75% está na cabeça de todos nós, porque está na guerra, digamos, atual, certo? O Fernando Haddad calcula que este ano nós vamos passar, essencialmente, para grandes compradores de título do governo, que é sempre o 1% ou o 0,1%, nós vamos passar 740 bilhões. 740 bilhões, que equidade a mais ou menos 7,5% do PIB. O que é 7,5% do PIB? Lembrem que o Bolsa Família, né, que tanto se lutou, se brigou, é 1,5%. Certo? Aqui, para esses grupos, de onde vem esse dinheiro? É dinheiro dos nossos impostos, que em vez de construir estradas, universidades, etc., é repassado para os grupos financeiros, que são os donos da dívida pública. Por que o governo se endividou? Não é porque ele tenha construído estradas e universidades, etc. Essencialmente, é juro sobre juro, né? Porque isso vem desde 96, certo? Uma decisão de 95 aplicada a partir de julho de 96, em que, na época, era 24,5%. Só para lembrar que, no mundo, os juros sobre títulos do governo estão na faixa de 1%, 1,5% ou negativo, se você desconta a inflação, né? Aí você vai ter, com a inflação de 6, 7%, você tem juros nos Estados Unidos, por exemplo, na faixa de 4,5%, esse é o nível. Certo? É uma reserva de dinheiro não lucrativo. Aqui é um gigantesco lucro financeiro para grupos que não produzem nada. Você simplesmente comprou títulos do governo.
certo? Eu tenho minha poupança, deposito minha poupança no governo, no banco, né? O banco me paga uma merreca, certo? Com isso o banco compra títulos do governo que remunera 13,75%. De onde o governo tira esse dinheiro? Dos impostos. Quem paga os impostos? Os professores Ladislau. Estão entendendo? Certo? É simplesmente um dreno dos nossos impostos. Deixa eu lembrar que o dinheiro que está no governo é nosso, o dinheiro que está nos bancos é nosso, certo? Aqui, 7,5% do PIB drenado por gente improdutiva, tá? Essencialmente são gente dos mercados, né, como se chama, certo? O segundo eixo de dreno é sobre a pessoa física, as famílias. Não sei se vocês acompanham, nós temos 76 milhões de adultos no Brasil que estão em inadimplência, não conseguem pagar os juros. Certo? Isso é catastrófico para a economia, porque a família que está inadimplente, ela não está comprando muitas coisas, não conseguiu sequer pagar o que comprou antes. Esse é o desnível. Você paralisa a economia porque você paralisa o principal motor da economia, que é a demanda das famílias, né? Eu peguei do relatório do Banco Central, chama Crédito Ampliado ao Setor não financeiro, faz parte das estatísticas monetárias e de crédito do Banco Central. Tá? Eu tenho aqui o juro médio cobrado das famílias, 55,8%. 55,8%. Na França é entre 3,5% e 4% ao ano. O juro ao mês é uma invenção brasileira, porque parece pequenininho e parece até parecido com os juros internacionais. Né? Você poderia perfeitamente ter um país que usa, por exemplo, a média dos países da OCDE como referência. 55,8%, gente, as pessoas se atolam. Né? Eu recebi uma mensagem SMS do Santander no meu celular, não pedi nada, seguramente milhões de pessoas receberam. Né? Vem assim, Santander, Ladislau, coloca o meu nome, né? Estão, através do Serasa Experian, não sei se vocês sabem, às vezes tem informação sobre nós todos, certo? Ladislau, se você está no sufoco, o Santander lhe oferece agora um juro mais baixo de 5,9% a.M. Aí pede para mandar informações e tal, certo? Bom, eles sabem que 99% da população não sabe calcular o juro que é 5,9% ao mês, certo? Porque é um juro composto, certo? Bom, eu sei fazer o cálculo, né? 5,9% ao mês é 100%. Certo? Então, essa rapaziada do Santander, lembrem que o nosso Campos Neto é ex-executivo recente do Santander. Certo? Sabe o que é isso? Isso é agiotagem, gente. Imagina a quantidade de... Sabe, pega uma mãe que precisa comprar o remédio da filha, não tem o dinheiro, ela entra numa dessa, nunca mais sai. No Brasil temos dezenas de milhões de pessoas que já pagaram 3, 4, 5 vezes a sua dívida e continuam pagando juros, não conseguem reduzir o estoque da dívida, o principal. Certo? Esse é o nível. Se vocês pegam essa taxa de juros sobre o estoque da dívida das famílias, isso dá mais ou menos 1 trilhão de juros extraídos. Não é o volume do crédito, é o juros extraído. Tá? 1 trilhão é 10% do PIB. Certo? Através da dívida pública, vamos somando, tá? Foi 7,5%. Aqui, 10%. Produzindo alguma coisa, gente, é tudo computador. Certo? Tranquilo. Custos que se reduziram radicalmente. Certo? Em outro nível, temos o juro para pessoa jurídica. Tá? O Banco Central me dá aqui a média do ano passado, 23,1%. No mundo, o juro para pessoa jurídica, que são montantes maiores, que é fácil de controle, está entre 2% e 3% ao ano. Se vocês pegam na China, o juro hoje é 4,6%, 4,6%. Tirem 2% de inflação, é um juro real de 2,6% ao ano. Estão entendendo? Dá para o empresário pegar um empréstimo, comprar as máquinas, enfim, devolver o empréstimo, pagar os juros e continuar produzindo.
Eu entrei só para ter uma referência no Banco Central francês, né, na Banque de France. Na Banque de France indicam ali, se você pega um empréstimo acima de 6 mil euros, que já é substantivo, se você passar de 4,9% ao ano, você está em cana. Não precisaram colocar na Constituição, tá? É simplesmente no Código Comercial. Enfim, é violação dos direitos das regras comerciais, certo? Vindo crédito como produto, certo? 4,9% ao ano. Tá? Aqui, 23,1%. Certo? Ninguém aguenta uma coisa dessa. Eu pego os juros pagos, em particular pela pequena e média empresa. As grandes ou pegam dinheiro internacional ou fazem acordos com o BNDES, é outro nível de juros. O fato é que são cerca de 320 bilhões. Lembre que o Bolsa Família, que vai para 60 milhões de pessoas, tá? O Bolsa Família é 1,5% do PIB, tá? 150 bilhões. Tá? Estamos nesse nível. Tá? Aqui, 320 dá 3% do PIB. Vamos somando, tá? Já estamos nos 20, né? É interessante o processo, né? Aí eu acrescento, porque isso aqui é dinheiro que é drenado das famílias, do Estado e das empresas. Sabe o que é? Paralisa investimento público, paralisa o consumo das famílias, que paralisa a economia e paralisa, evidentemente, as empresas. As empresas não têm condição de funcionar na estrutura financeira atual. Primeiro, porque eu gosto muito de citar o que me saiu numa entrevista no Estadão, né? O empresário diz, não, realmente está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Porque as pessoas enforcadas em dívida não estão comprando. Certo? Então, nós temos essa queda. Ele não tem para que vender. 2, ele vai precisar pegar o empréstimo no banco, não é viável com essa taxa de juros. E 3, muito mais simples, ele compra títulos do governo, né? Certo? Risco zero, ganhando 13,75%, desconta a inflação, vai dar 8,5% líquido. Estão entendendo? O Brasil se desindustrializou, o Brasil está parado em termos econômicos. Certo? Nós só temos 2 setores que funcionam. A exportação de bens primários e a intermediação financeira. Nenhuma delas ajuda no bem-estar econômico da população. Eu acrescento a isso a evasão fiscal. Não é dinheiro que é tirado desses 3 agentes econômicos, né, do pessoa jurídica, pessoa física e Estado, e sim dinheiro que deixa de entrar. A evasão fiscal, o Simprofaz calcula que é da ordem de 570 bilhões. 570 bilhões, enfim, 5, 6% do PIB. Deixa de entrar. Certo? Deveriam pagar, né? Nos bancos não tem departamento de evasão fiscal, chama departamento de otimização fiscal. Eu adoro os nomes que eles conseguem dar nesse processo. Certo? O fato é que eu peguei o BTG Pactual, que é muito bom, né? Eu contei 38 filiais em paraísos fiscais, só do BTG Pactual. É interessante, é só entrar no valor, peguei ali o organograma, né? Certo? Está tudo ali, Delaware, Ilhas Caimã, enfim, Panamá, etc. Para que um banco brasileiro vai ter tantas filiais em paraísos fiscais? Claro, ele facilita todo esse negócio de evasão, né, para os paraísos fiscais, isso feito através de intermediários. E volto a dizer, é só computador, tá? Transmite, ninguém precisa levar malas né? O sistema mudou. Né? Isso aí dá mais ou menos 6% do PIB. Tá? Não é que vaza, é que deixa de entrar, mas deveria entrar. E nós temos as simpáticas renúncias fiscais, né? Certo? Em particular para a Zona Franca de Manaus e outras iniciativas, em nome de favorecer, digamos, um setor poder se desenvolver, né? Você tem as renúncias fiscais. Não se exige que tais grupo de empresa pague imposto. Tá? Dá mais ou menos 470 bilhões, é o número que eu tenho. Certo? Mais ou menos 5% do PIB. Vamos somando. Tá? Estão entendendo a dimensão? Gente, isso aqui é um exemplo mundial de financiarização
E quando na reunião do BNDES, né, que o pessoal se juntou, estava lá o Joseph Stiglitz, o Jeffrey Sachs, gente de primeira, a Jayati Ghosh, que é uma baita economista indiana, né? Certo? Eles trazendo, vocês podem pegar no meu site, aliás, pegam essas falas, né? E dizendo, essa taxa de juros é mortal para uma economia, tal e qual, certo? Você, numa grande reunião internacional, certo? O Stiglitz se referir aos juros do Brasil, dizendo que isso é mortal para uma economia, né? O Stiglitz, você sabe, enfim, é Nobel de Economia, foi economista-chefe do Banco Mundial, etc. É confiável, né? Então, nós temos, de um lado, esse dreno, mas vocês pensam assim, não volta nada para a economia real, enfim, é só dreno. Eu não tenho como fazer esse cálculo. Então, eu me apoio nos cálculos que são feitos pela Mariana Mazzucato, para a Inglaterra e por agora me escapou o nome, coisa da idade. Já sei, é o Roosevelt Institute, o Epstein. Ele calcula que desse dreno financeiro, que nos Estados Unidos é poderoso também, certo? Apenas 10% voltam para a economia real, porque entra no ciclo de enriquecimento generalizado. Né? De onde vem o dinheiro? O dinheiro vem do mecanismo que se extrai tudo que vocês pagam de juros, tudo que vocês pagam de... Né? É um dreno. Certo? Se você tirar esses 10% ou os 15% que a Mazzucato calcula para a Inglaterra, de toda maneira, bem acima de 20% do que o Brasil produz, do valor do PIB do Brasil, 20%, tranquilamente, é simplesmente drenado de maneira improdutiva. Certo? Isso é uma dimensão. A outra dimensão é tributária, certo? Porque em muitos países você tem uma correção através do sistema tributário. Certo? Lembre do New Deal dos Estados Unidos, certo? O Roosevelt, nos Estados Unidos em crise, colocou uma alíquota acima de 90% sobre ganhos financeiros, né? O que permitiu financiar todas as iniciativas de infraestruturas que gerou emprego, que gerou demanda, que recolocou a economia em atividade. Né? Agora, no Brasil é o contrário. Quer dizer, o sistema tributário ele não só não é progressivo, como é regressivo. 50% da carga tributária é imposto sobre o consumo. Como a maioria, 3/4 das famílias, gastam quase tudo do seu salário em compras, o resultado é que, proporcionalmente, elas pagam muito mais. O que acontece com os bilionários? Por exemplo, os bilionários aqui, estão 290 bilionários americanos, apresentam para nós a ficha de cada um. Esses aí podem gastar, por exemplo, 5% com consumo, né, certo? E ainda sobra aquele monte de dinheiro que eles aplicam em mais aplicações financeiras, chamam de investimento. Tá? Não são investimentos, não é investimento produtivo. Tá? Eles adoram se chamar de investidores. Não são investidores, são aplicações financeiras. Né? Em francês fica muito claro, é diferente. Investissement, que é investimento, você construir uma fábrica, construir um porto, etc. Você aumenta o capital do país, certo? E você comparar isso com o que eles chamam de placement financier, que é aplicações financeiras. Certo? Todos esses ganhos são sobre aplicações financeiras. Eu falei do imposto sobre o consumo, que é um drama, é uma coisa grotesca comparada internacionalmente. Eu pego, a partir de 95, se criou a isenção de impostos sobre lucros e dividendos. Tá? Eu pago 27,5%. Esse povo não paga imposto. A empresa paga imposto. Pagou aquele imposto como empresa, uma vez que eles recebem como as fortunas que eles acumulam, eles são isentos de imposto.
Sabe o que é? É uma mamata, né? Nós somos um exemplo mundial dessa coisa, eu não conheço outro. Me disseram que a Estônia também tem um sistema assim, mas, enfim, não é grande exemplo, né? E nós temos a Lei Candir, que é muito interessante, né? A Lei Candir isenta de impostos produção para exportação de bens primários e semiprimários. Ou seja, você abre a porteira simplesmente para o Brasil, em vez de exportar, né, produtos transformados com valor agregado maior, basicamente nós poderíamos exportar óleo de soja e outros produtos transformados. Não, nós exportamos soja bruta, nós exportamos minério de ferro, toda essa exportação ela é favorecida. Isso é de 1996. Olha, o José Serra e o Fernando Henrique Cardoso fizeram um serviço completo, viu? É impressionante. Sabe o que é? O país se reprimarizou, se desindustrializou e se reprimarizou. No nível high-tech, nós temos uma situação de dreno de recursos naturais que geram drama ambiental, geram pouquíssimos empregos, não geram imposto. A única justificativa de você exportar bens do solo, que são da nação. Imagina privatizar isso, né? Esse petróleo que se exporta agora vai para os 217 bilhões de dividendos que pagaram para esses grupos. É outro dreno, certo? Na realidade, eu junto o sistema de drenos das famílias, do Estado e das empresas. Eu junto à evasão fiscal e às renúncias fiscais. E os tipos de isenções fiscais que temos no Brasil, certo? Em termos tributários. Gente, francamente, tá? Eu não estou trazendo essas cifras de maneira irresponsável, tá? Estão checados. Aliás, vocês podem pegar a Estatística Monetária de Crédito do Banco Central e pegar a ANEFAC, tá? Associação Nacional dos Executivos de Finanças, que traz as taxas de juros mês a mês. É muito interessante, né? Só para lembrar aqui, cartão de crédito 421,78 em abril. 421,78. No Canadá, 11% ao ano. Esse é o nível. Esse é um dreno irresponsável, é uma mama de um tamanho... Gente, eu trabalhei realmente em vários países ricos e pobres, fiz muita consultoria no quadro das Nações Unidas, certo? Não estou trazendo essa cifra de maneira irresponsável. Para mim, o grande desafio é o seguinte: a deformação é estrutural. E nós não temos força política para mudanças estruturais. Esse é o grande dilema que a gente enfrenta. Isso aí, gente. Obrigado.